Seja bem-vindo a mais um assunto. Algumas pessoas têm enviado para mim um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, no qual ele destaca 16 pontos sobre a Igreja Adventista, a qual ele acusa de uma seita. Então eu achei por bem gravar este outro, dando a ele a resposta, tendo em vista que desde os meus 7 anos eu conheço a Igreja Adventista. Além disso, fui batizado nela, fiz teologia numa faculdade adventista, fui ordenado como pastor adventista. Então, sendo assim, vamos analisar os pontos que ele tem destacado. Mas antes vamos pedir a Deus a iluminação para que Ele nos conduza nesses momentos. Oremos. Pai querido, suplicamos a presença do Teu Espírito sobre nós, que Tu nos ilumine, que a argumentação aqui, Senhor, não seja humana, mas vinda direto do Teu trono. Em nome de Jesus. Amém. O primeiro ponto a destacar é que ele acusa diretamente a igreja de ser uma seita. Porém, no livro de Atos, no capítulo 24, no versículo 5, Paulo ele foi acusado de ser o principal defensor da seita dos nazarenos. No versículo 14, ele responde o seguinte: conforme aquele caminho a que chamam seita, assim sirvo ao Deus dos nossos pais, crendo tudo quanto está escrito na lei e nos profetas. Então, nesse quesito, não há problema algum a igreja adventista ser acusada de seita, porque a igreja de Paulo também era acusada de seita. E ele confirmou que aquilo que ele chamava de seita era o caminho de Cristo, o caminho do Deus vivo. O segundo, ele comparou a igreja adventista aos mormons, aos testemunhos de Jeová e ao grupo espírita Allan Kardec. Quanto aos mormons, de fato, é uma religião espírita. Eles fazem o batismo dos mortos. Então, dessa forma, a igreja presbiteriana e também as demais igrejas históricas, juntamente com a igreja católica, estão mais alinhadas com os mormons do que a adventista, porque a adventista, ao contrário disso, crê na mortalidade da alma, não na imortalidade. Segundo a Bíblia, a alma é mortal. Unicamente Deus é imortal. Então, dessa forma, esse ponto aí não tem nada a ver com a igreja adventista. Com relação aos testemunhos de Jeová, além de vários erros que eles cometem, o principal deles é dizer que Jesus não é Deus. Então, se Jesus não é Deus, ele não pode salvar a humanidade. E na carta de 1 João, ele deixa muito claro que aqueles que negam que Jesus é o Cristo, trata-se do anticristo. Esse ponto também, a igreja adventista não tem nada a ver com isso. Ela crê que Jesus é Deus, que Ele salva, que Ele intercede pelo ser humano e que Ele existiu desde o princípio. E com relação ao grupo espírita Allan Kardec, também devido à crença fundamental deles, que é a imortalidade da alma, é uma das raízes, uma das bases da religião espírita. Sendo assim, as igrejas históricas, como também a igreja católica, elas estão mais alinhadas com essa ideia. A adventista crê na mortalidade do ser humano. O ser humano é mortal, não é imortal. Ele não está vivo no inferno, ele não está encarnado em alguma outra coisa, ele não está também no céu, ele está no túmulo aguardando a ressurreição, conforme a Bíblia diz. O terceiro ponto, ele fala que a igreja se originou do movimento de Guilherme Miller. De fato, nesse ponto é verdadeiro. Guilherme Miller era batista e, através do estudo do livro de Daniel, ele entendeu que Jesus voltaria no ano de 1844. Foi um erro grave porque Mateus 24, versículo 36, fala que a respeito daquele dia e hora, unicamente Deus sabe, nem os anjos e nem um ser humano algum tem a capacidade de prever quando Jesus voltará, quando será o fim. Mas o destaque aqui é que ele acusa que a igreja crê na existência de um santuário no céu, baseado na visão de Hiram Edson. Após o grande desapontamento daquele grupo, ele estudou na Bíblia e entendeu que em 1844, conforme a profecia de Daniel, Jesus não viria à Terra, mas ele mudaria do lugar santo para o Santíssimo.
E de fato é isso. A Bíblia diz que Jesus intercede por nós. Ele é o nosso intercessor. Então, aonde que ele intercede? No santuário celestial. E eu não vou nem fazer menção de outros textos da Bíblia, do Novo Testamento, que falam sobre a existência do santuário no céu. Mas eu vou para o último livro, que tem um resumo mais claro, Apocalipse 3:12, Apocalipse 11:1, Apocalipse 11:2 e Apocalipse 11:19. Esses textos descrevem a existência de um santuário no céu. Além disso, no versículo 19 do capítulo 11, foi visto ali a Arca da Aliança. Então mostra que existe o lugar santíssimo. A Arca da Aliança ficava no lugar santíssimo. E é bom entender que na Arca da Aliança existia o quê? A lei de Deus. Então, esse santuário celestial é real na Bíblia. Apocalipse 15:5 também fala sobre isso. 15:8 e 16:17. Lá diz que as pragas que irão varrer este planeta, as últimas pragas, elas são direcionadas para a terra diretamente do santuário. E a cidade santa, ela é um modelo do santuário terrestre, que é cópia do santuário celestial, conforme o livro de Hebreus fala. A quarta acusação, ele afirma que grupos separados se uniram e formaram a Igreja Adventista. Entre eles, o grupo de Irã Edson, que cria no santuário, o grupo de José Bates, que cria no sábado, e o grupo de Ellen White, que defendia os dons do Espírito. Entretanto, não foi bem assim. Com o desapontamento, aquele grande grupo se desfez. Na verdade, não foi um movimento de Miller. O movimento que aguardava a volta de Jesus em 1844, ele foi global. Em todos os lugares do planeta, pregadores se levantaram e pregavam que Jesus voltaria naquela época. E houve ali, próximo, grandes acontecimentos como o escurecimento do sol, queda das estrelas, a lua como sangue. Então, o que aconteceu? Com o grande desapontamento, aquele grande grupo se desfez e um pequeno grupo se uniu em torno de Irã Edson, que falou, olha, a data estava correta, o que está errado é o evento. Jesus não vem à Terra, o santuário celestial que será purificado. E desse grupo surgiu a Igreja Adventista. Com o tempo, José Bates, ele de fato trouxe à tona a guarda do sábado. Os pioneiros entenderam que a reforma protestante morreu com os reformadores e as igrejas ficaram acomodadas com as verdades que tinham descoberto e permaneceram naquilo. Porém, os pioneiros adventistas estudaram a Bíblia com muita oração e ali eles descobriram na Bíblia onde de fato se encontram os mortos, também a doutrina da importância da guarda do sábado, que o sábado é um dos mandamentos de Deus e os seus mandamentos não são anulados, que o sábado teve origem no Gênesis, não foi para os judeus, Adão guardou o sábado, Adão não era judeu, Adão era o representante de toda a humanidade, descobriu a existência do santuário celestial, o local existente onde Jesus efetua a nossa salvação, também a mensagem de saúde. Nesses 4 pontos, as igrejas históricas elas ficaram alinhadas mais ainda com as tradições católicas e com a doutrina católica. Não avançaram nesses pontos, permaneceram. A quinta acusação, ele afirma que as bases doutrinárias da Igreja Adventista foram elaboradas por Ellen White, que as nossas crenças são fundamentadas nos livros de Ellen White. Quanto a isso, a Igreja Adventista ela tem um manual que rege a administração e organização da igreja. E nesse manual tem ali 28 crenças fundamentais da nossa igreja. E nenhuma delas tem origem em escritos de Ellen White. Todas as doutrinas que a igreja tem, a origem delas são bíblicas e fundamentadas exclusivamente e unicamente na Bíblia. Nada do corpo doutrinário da igreja tem fundamento em algum livro de Ellen White. O sexto ponto, ele usa um artigo da Revista Adventista, na qual o autor ele chama a igreja de o remanescente. Então, sendo assim, ele acusa a igreja de exclusivista e de que defende que a salvação é unicamente nela.
Porém, ele interpretou o artigo errado, ele interpretou da forma dele. O que o artigo defende é que a Igreja Adventista ela tem uma missão distinta. Ela é, de fato, um remanescente no sentido de ter uma missão. E que missão é essa? De pregar as 3 mensagens de Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas, onde a primeira fala para temer a Deus e dar-lhe glória, ali entra a reforma de saúde, ali entra a guarda do sábado, ali entra o criacionismo, e a segunda mensagem, onde fala que caiu a grande Babilônia, a Igreja Adventista tem a missão de anunciar essa mensagem, de que a Babilônia é um sistema enganoso, um sistema humano, em oposição ao reino de Deus. E a terceira mensagem é para que a humanidade não adorem a besta e não recebam a sua marca. Essa é a forma que a igreja é o remanescente, porque ela tem essa missão especial de anunciar essas mensagens que as outras igrejas não anunciam. E se a Igreja Adventista não está anunciando, é porque ela está em erros, porque o chamado de Deus para ela foi que pregasse essas mensagens. Porém, quando se trata de Babilônia, Apocalipse 17, ali não deixa dúvida que a Babilônia apocalíptica é a Igreja Apostólica Romana, que desvirtualizou totalmente a crença cristã na Bíblia e colocou tradições humanas no lugar da Bíblia. Então, é um sistema caído, porém, no contexto escatológico, o sistema babilônico é formado pela Igreja Mãe e pelas filhas, que é o protestantismo apostatado, como também aos espíritos. Então, há um ecumenismo entre essas 3 religiões. No entanto, o remanescente dos salvos dos últimos dias, ele é formado por pessoas de todas as denominações, de todos os credos, que ouvirão a última mensagem de Deus, de Apocalipse 18, verso 4, que diz: sai dela, povo meu. Os filhos de Deus ouvirão essa mensagem, sairão do sistema babilônico e formarão o remanescente dos salvos. O 7º ponto, ele afirma que a Igreja Adventista crê que Miguel é Cristo. Não é a Igreja Adventista que afirma isso, é a Bíblia. Em Judas 9 fala que Miguel contendeu contra Satanás pelo corpo de Moisés. Daniel 12:1 fala que naquele tempo se levantará Miguel, o defensor do povo de Deus. E Apocalipse 12:7 fala que houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. O dragão aqui é Satanás. E os anjos do mal foram expulsos por Miguel. O nome Miguel em hebraico significa aquele que é como Deus. Quem é como Deus? Deus. Então Miguel é um dos títulos de Cristo. E no grego, arcanjo, a palavra arque, significa líder, chefe dos anjos. Cristo tem o seu exército, então ele coordena o seu exército de anjos para ministrar em favor da salvação do ser humano. No entanto, quando a Bíblia fala sobre Miguel, é uma referência ao contexto de guerra, de batalhas. Ou seja, Miguel é um dos títulos de Jesus relacionado ao combate em favor dos seus filhos. Cristo não tem nada a ver com anjo. Cristo é Deus. Ele é desde o princípio. O 8º ponto é sobre a natureza pecaminosa de Cristo. Ele buscou uma fonte que não é oficial da igreja. O autor do livro Estudos Bíblicos, ele é adventista. No entanto, esse livro não é oficial da igreja. Por quê? A igreja adventista não tem credo. A única igreja que eu sei que tem credo é a Igreja Católica. Por quê? Porque não muda, a doutrina católica não muda. Mas a Igreja Adventista não tem credo. Mas o livro oficial da igreja que mais se alinha com as crenças doutrinárias da igreja é o livro Nisto Cremo. E nesse livro, lá é muito óbvio, Jesus Cristo nunca teve natureza pecaminosa. Jesus Cristo, ele tinha a natureza conforme a natureza de Adão antes da queda. Ou seja, ele tinha, espiritualmente, era uma natureza não caída e fisicamente era semelhante ao ser humano. Ele sentia dor, sentia fome, sentia sede. Porém, quando se trata de natureza espiritual, ela não tinha nada de pecado. O 9º ponto
ele diz que os escritos de Ellen White para a Igreja Adventista têm o mesmo grau de inspiração que a Bíblia. É importante entender o significado da palavra inspiração. Ou um escrito ele é inspirado ou ele não é inspirado. Não existe inspiração superior ou inspiração inferior. Quando se trata de livro superior, não há para a Igreja Adventista um livro superior à Bíblia. A Bíblia está acima de todos os livros. Inclusive nos próprios escritos de Ellen White, ela afirma que os seus escritos é uma espécie de luz menor que leva uma luz maior, ou seja, uma espécie de comentário da Bíblia. Ela tem os livros de Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, que relatam ali basicamente o Antigo Testamento da Bíblia, dando um esclarecimento maior sobre os assuntos. O Desejado de Todas as Nações é um livro sobre os Evangelhos, e já o livro Atos dos Apóstolos é sobre os demais livros do Novo Testamento. Porém, nada do que se encontra nesses livros contradiz a Bíblia. Pelo contrário, afirma mais ainda a veracidade e a importância do texto sagrado. E ele cita o texto de Hebreus 1, verso 1. Deus falou ultimamente a nós pelo Filho, por Cristo. Nós acreditamos justamente nisso, que não existe outro livro que tome o lugar das Santas Escrituras. Os livros que estão aqui escritos, eles foram canonizados, separados. Então eles são superiores a qualquer outro livro que exista neste planeta. Entretanto, não significa que não existe mais o dom de profecia. O dom de profecia é um dom bíblico. Paulo enfatiza muito bem que o dom de profecia é bíblico e ele é tão bíblico como os demais. No entanto, o dom de profecia ele foi desvirtualizado pelos pentecostais e neopentecostais, que praticamente quase todo mundo nas igrejas deles são profetas. Isso é uma banalização do dom e por isso esse dom entrou em descrédito. Entretanto, a Bíblia é muito clara. O dom de profecia é um dom bíblico. O 10º ponto que ele destaca, ele citou um dos textos de Ellen White que afirma que existe a parte humana no processo de salvação. Não é unicamente Cristo. Mais uma vez, ele também entendeu errado, ele interpretou o texto da forma dele, porque o que a Bíblia defende, que é o mesmo que a igreja defende, que a graça de Deus, ela tira o ser humano do pecado, ela transforma o ser humano e ela é o poder de Deus agindo na vida humana para que ele abandone o pecado, porque o pecado separa o ser humano de Deus e separado de Deus, o homem está perdido. Então, a salvação é originada em Cristo e unicamente nele. Ele é o autor e consumador da fé. É ele que salva. Entretanto, existe de fato uma parte humana. A Bíblia diz em vários lugares que o reino dos céus é conquistado pelo esforço. Em João 15, Jesus falou: permanecer em mim e eu permanecerei em vós. A parte humana é essa. Ele tem que permanecer em Deus, ele tem que se esforçar para estar em Cristo, para estar em comunhão com Cristo, para dizer não ao pecado. Judas esteve com Jesus por 3 anos e ele se perdeu porque ele não permaneceu em Cristo. Saul foi escolhido como o rei de Israel e Saul se perdeu porque ele não permaneceu em Deus. O esforço humano é esse. Cristo salva. O ser humano tem que permanecer em Cristo. Entretanto, a igreja presbiteriana ela defende que uma vez salvo, salvo para sempre. Apenas um texto da Bíblia joga por terra essa crença. João 3,16 diz: Deus enviou Cristo ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é muito óbvio. Todos têm a possibilidade de se salvarem. Depende de aceitarem, depende de crer em Cristo. No livro de Atos diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não há aqui nada que diga que uma vez salvo, salvo para sempre. A salvação é de Cristo, mas a parte humana é o esforço, ele lutar, efetuar
a salvação, como Paulo fala em Efésios. A 11ª acusação, ele lê um texto no Grande Conflito, que para nós, o sábado importa com a nossa salvação, mas uma interpretação errada. O que está escrito no Grande Conflito? No contexto da marca da besta, o que é a marca da besta? Não um chip, como muitas igrejas, inclusive as históricas, estão pregando por aí, como todas as perseguições que ocorreu ao longo da história, ela se dará através da negação da fé em Deus e ela será contra a lei de Deus. Apocalipse 13 fala que a besta é um Deus, ela se coloca como um Deus. Segundo, fala sobre a imagem da besta. Terceiro, é um nome de blasfêmia. Então veja só, esses 3 atributos da besta, eles estão em total oposição aos 4 primeiros mandamentos da lei de Deus, onde diz, não terás outro Deus diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, que é o segundo, e o terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, é um mandamento contra a blasfêmia. Então, a marca da besta, ela irá se opor, irá anular esses 3 mandamentos. E, obviamente, o quarto, porque o quarto mandamento, que é o sábado, porque o sábado, ele autentica Deus como Criador. E a besta é um sistema que ela usurpa a divindade de Deus, porém, a besta não pode criar. Ela pode até fazer fogo descer do céu, mas não pode criar nada. Então, o quarto mandamento, que é o sábado, conforme o Grande Conflito e também a Bíblia, então, o quarto mandamento, ele vai separar os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Aqueles que guardarem o sábado ficarão do lado de Deus. A Bíblia diz que o selo de Deus é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo será dado para aqueles que lhe obedecem, conforme o livro de Atos afirma. Aqueles que têm o Espírito Santo, que estão espalhados por todas as igrejas, no momento da grande decisão, ou adorar a besta, ou adorar o cordeiro, esse grupo adorará a Deus e irão guardar o quarto mandamento. E nesse ponto, sim, aqueles que não guardarem o sábado irão adorar a besta e dessa forma estarão perdidos. Mas não há salvação por obra nenhuma. A salvação, conforme a Bíblia e conforme o que nós cremos, a salvação é de graça, não por obras. O sábado, ele é envolto de mistérios, nós nunca vamos compreender tudo sobre ele, mas o sábado não é unicamente um dia para você ficar dormindo, para descansar. O sábado é um símbolo do descanso da graça. O sábado é um dia para adorar a Deus, é um dia para estar na presença de Deus, porque esse dia ele abençoou e santificou e ele descansou. Dessa forma o ser humano, ele descansa em Deus. E na guarda do sábado, verdadeiramente como está na Bíblia, a pessoa aprofunda o relacionamento com Deus, ele passa a amar mais a Deus. Então, a guarda do sábado contribui para que a pessoa permaneça em Deus. O 12º ponto, ele diz que nós não temos a certeza da salvação. Ele cita um texto de Ellen White. No entanto, o texto ali afirma o seguinte, que o ser humano não pode ter a arrogância, a prepotência de afirmar que está salvo. Claro que todos aqueles que estão em Cristo sabem se estão salvos ou não. No entanto, existe o ponto de você permanecer salvo. Não é como a igreja presbiteriana prega, uma vez salvo, salvo para sempre. Não é bem isso. Uma vez salvo, tem que lutar para que permaneça salvo. Mateus 7:21 fala que nem todo que me diz Senhor entrará no reino dos céus. Então, uma boa parte que pensa que está salvo, que afirma que tem a salvação, vai estar perdido. É isso que a Bíblia diz. Paulo declarou a sua salvação nos seus últimos momentos, quando ele falou, estou agora sendo oferecido como libação, mas desde já a coroa da vida me aguarda, segundo Timóteo 4:8. E também antes, o que ele diz? 1 Coríntios 9:27, esmurro o meu corpo, para que, tendo pregado aos outros, eu não seja também reprovado. Então veja só, a certeza da salvação tem que existir, claro,
Como é que você está seguindo Cristo e não crê na salvação? Porém, a prepotência, a arrogância, ela não deve ter na vida de ninguém. A Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, se cuide para que não caia. Então o ser humano tem que estar sempre atento, vigiar e orar para que não caia. É isso que a Bíblia diz. O 13º ponto é sobre a mortalidade da alma. Ele afirma que o adventismo crê que a morte é um sono e que cessa todo o sentimento, conhecimento quando a pessoa morre. Isso não é uma crença adventista. A Bíblia afirma isso. João 11, quando Lázaro estava morto, Jesus falou, Lázaro dorme. Ele fez menção do texto de Mateus 10, 28, onde diz que pode matar o corpo, mas não pode matar a alma. A palavra alma ali significa vida, vida eterna. O ser humano pode matar o outro, o maligno pode tirar a vida do ser humano, mas ele não pode tirar a vida eterna. Então, alma ali não significa uma entidade que existe extracorpo. A alma ali significa a vida, que ela é unicamente oriunda de Deus. Somente Deus pode dar a vida. Outro texto que ele cita é de 2 Coríntios 5, versículos 6 a 8, onde Paulo fala que preferia morrer para estar com o Senhor. E Filipenses 1, 26 também menciona mais ou menos isso, que ele queria estar logo, deixar o tabernáculo para estar com Cristo. Mas a pergunta é, quando Paulo estaria com Cristo após a morte? Lá em Filipenses 3,11 ele fala, para ver se de alguma forma eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Então Paulo cria sim que quando morresse, ele ia estar com o Senhor. Mas quando? Está aqui, após a ressurreição. Ele menciona também sobre o ladrão na cruz, onde ele cita, na verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. A Bíblia original, ela não tinha pontuação, não tinha vírgulas. A vírgula foi colocada nesse texto conforme a crença dos tradutores. Então os tradutores criam que quando a pessoa morre vai direto para o céu e eles colocaram a vírgula lá no lugar indevido. Mas o texto de fato ele significa isso. Na verdade te digo hoje que estarás comigo no paraíso. E por que esse texto é verdade dessa forma? Porque quando Jesus ressuscitou, que Maria foi ter com ele, ele falou, não me toque porque ainda não fui aos céus. Como o ladrão estaria com ele na sexta, se ao domingo Jesus disse que ainda não tinha ido ao céu? Então, é mais coerente dessa forma. Ele também menciona a parábola do rico e Lázaro. Não se pode tirar doutrina de parábola. Parábola é uma história, uma ilustração para destacar uma lição. A lição destacada na parábola do rico e Lázaro é que o destino humano é decidido aqui. Na morte não há mais o que fazer. Ou está salvo, ou está perdido. É isso que o texto afirma. Essa parábola não pode ser base de doutrina, até porque ela distorce totalmente o que os outros demais textos das Escrituras falam sobre a respeito dos mortos. E ele menciona também Apocalipse 6, onde fala das almas debaixo do altar. Alma, na Bíblia, significa vida. Como nós já falamos, não é uma entidade fora do corpo. Isso é uma crença espírita, de que o corpo é uma coisa e a alma é outra. E quando morre, o corpo fica e a alma sai vagando por aí, encarnando em alguma coisa. Na verdade, a Bíblia diz que o pó volte à terra e o fôlego, né, o espírito, a palavra espírito ali, a tradução correta seria ar, fôlego. E o fôlego volta para Deus. O que é o fôlego? O fôlego é uma espécie de energia que vem de Deus. É como uma lâmpada elétrica. Ligada na corrente elétrica, a luz acende. Quando desliga, a luz se apaga. Deus é a fonte da vida. Quando desliga, esse fôlego volta para ele. O ser humano é uma união do pó
com fôlego. Isso sim é alma vivente, isso é vida. Sem isso é morte. Então não há consciência nisso e em vários lugares a Bíblia afirma isso. Outro ponto a destacar é que há uma grande incoerência em acreditar que o morto vai para o céu, o ímpio vai para o inferno, se a Bíblia afirma que existe a ressurreição. O Novo Testamento está repleto da palavra ressurreição. Você pode pegar aí um aplicativo e digitar a palavra ressurreição, você vai ver dezenas de textos na Bíblia falando sobre a ressurreição. Se o morto, o santo, está no céu, por que Jesus vai vir a essa terra? Então a Bíblia é clara, existe a ressurreição. Outro ponto também, 1 Timóteo 6,16, fala que apenas Deus tem a imortalidade. Paulo fala em Coríntios que o ser humano será revestido da imortalidade por ocasião da volta de Jesus. Os que ressuscitarem, ressuscitarão imortal. E os vivos serão revestidos da imortalidade. Atos 29 e o verso 34 fala que Davi não subiu aos céus e o túmulo dele se encontra até nós. É isso que a Bíblia fala. Davi, um homem de Deus, ele não subiu aos céus, está no pó, aguardando o grande dia da ressurreição, que é o dia da volta de Cristo. O 14º ponto é sobre a existência do inferno eterno. Ele acusa que a Igreja Adventista não crê nesse tipo de doutrina. Ele menciona o capítulo 25 de Mateus, onde fala que os justos irão para o reino eterno e os ímpios para o castigo eterno. Então ele, no termo grego ali, tanto eterno para o justo como eterno para os ímpios, é a mesma palavra que é aion. De fato é isso, porém a palavra aion, ela significa eternidade, mas em dois sentidos, ou para sempre ou até que dure. Naquele caso, é até que dure. Por quê? 2 Pedro 2,6 e Judas 7 fala que Sodoma e Gomorra são exemplos para aqueles que querem viver impiamente. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Fogo caiu do céu e eliminou a todos. Malaquias 4:1 até o versículo 3 fala que os ímpios não sobrará dele nem raiz, nem ramos, se transformarão em cinzas. Salmo 37:20 fala que perecerão e como fumaça se desfarão. Obadias 16 diz que para eles, diz que eles serão como se nunca tivessem sido. Então veja só, eu não posso pegar um texto, formar uma doutrina, sem ter a luz de outros textos. Há uma infinidade de textos na Bíblia que fala que o fim dos ímpios é a perdição, é a destruição. Não há esse ponto de dizer que o ímpio vai ficar queimando para sempre ali no lago de fogo. Isso só existe na parábola do rico e Lázaro, mas como eu já disse antes, eu não posso tirar uma doutrina da palavra, de uma parábola, principalmente se ela contradiz os demais textos da Bíblia sobre aquele assunto. Na Bíblia tem 5 palavras que foram traduzidas como inferno. No hebraico é o Gena e o Sheol. Essas 2 palavras em hebraico foram traduzidas como inferno, mas o significado delas não tem nada a ver com o fogo eterno queimando. E o Hades, o Tânato e o Tártaro, no grego, essas 3 palavras também não significam, em ponto algum, um inferno que queime eternamente. Não há nada de tormento eterno na língua original desses textos. Apocalipse 20, verso 10, fala que os ímpios serão atormentados eternamente. No entanto, Apocalipse 20, verso 9, fala que fogo desceu do céu e os consumiu. Qual é o fim dos ímpios? A destruição. É eterno? Sim, porque nunca mais voltarão a existir. Foram destruídos eternamente, para todo sempre, nunca mais voltarão a viver. A eternidade ali significa isso, até que dure. A 15ª acusação
ele afirma que o Azazel, do capítulo 16 de Levítico, o bode Azazel, é uma espécie de Cristo para a igreja adventista. Ou seja, a igreja defende que Satanás carrega os pecados do povo de Deus. Vamos entender o que o texto diz. Ali existia 2 bodes. Um bode representava Cristo. O sacerdote confessava os pecados da congregação sobre aquele bode e aquele bode era sacrificado. Ele representava Cristo. O segundo acontecia a mesma coisa. Ele confessava os pecados em cima daquele bode e aquele bode era solto no deserto para morrer ali. Então veja só, o primeiro bode que era sacrificado, representando Cristo, significa que Cristo, ele sem culpa, ele pagou o preço dos nossos pecados. Mas o bode Azazel, que simbolizava Satanás, ali significa que ele vai pagar o preço, mas com culpa. Ele vai pagar a penalidade, porque ele foi o originador do pecado. Cristo não tem nada a ver com pecado. Então, a diferença é essa. Um pagou o preço sem culpa e o outro vai pagar o preço, vai pagar a penalidade do pecado com culpa. Não tem nada a ver Azazel com Cristo. Azazel representa o anjo mau, que ficará aí 1000 anos na terra vagando e no final desses 1000 anos ele terá o seu fim, será destruído para que a paz reine em todo o universo. E o último ponto, a 16ª acusação, é sobre o sábado. Ele contesta que Constantino não foi o autor da guarda do domingo. Não é a igreja que tem essa afirmação. A Enciclopédia Britânica e vários outros documentos históricos afirmam que Constantino foi o primeiro a decretar oficialmente em todo o Império Romano a guarda obrigatória do domingo. Porém, essa guarda do domingo ela já existia antes. E ele afirma que a razão para a guarda do domingo, em oposição ao sábado, é que Cristo ressuscitou no domingo, Cristo se manifestou no domingo e o Pentecoste foi no dia de domingo. Com relação à ressurreição de Cristo no domingo, o argumento mais forte é que ele, no sábado, ele descansou. Por que Cristo não ressuscitou logo na sexta? Ou então, por que ele não ressuscitou no sábado? É porque o sábado ele descansou. Como ele descansou na semana da criação, no 7º dia, ele agora descansa no 7º dia, na semana da redenção, na qual o ser humano foi redimido. Ele se manifestou no domingo para os cristãos. Na verdade, ele se manifestou em vários dias também. Aí ele cita na Bíblia várias reuniões que ocorreu da igreja primitiva no domingo. Essas reuniões no domingo não provam nada. Por quê? Eles também se reuniram em outros dias da semana e também não há nada de errado ter culto aos domingos, reunir aos domingos. Não tem nada na Bíblia que contraria isso. A nossa igreja mesmo se reúne no domingo, quarta, sexta. O pastor Augusto Nicodemos ele fala que a base da crença da igreja histórica é a sola escritura. Porém, ele usou a história para defender a guarda do domingo. Por que ele usou a história? Porque na Bíblia não tem nada que fale que Deus mudou a observância do sábado para o domingo. Então ele usou a história, não usou a sola escritura. Então ele recorre aos pais da igreja. Ele fala que Barnabé, no ano 100, escreveu: reunimos no domingo. Tem nada a ver, pode se reunir vários dias. Inácio de Antioquia, do ano 107, não mais observamos o sábado. O segundo texto que ele usa é Juste o Marte, do ano 145, fala ali de uma reunião também no domingo. Isso também não tem nada a ver. Dionísio de Corinto, do ano 170, passamos agora a guardar o domingo devido ao dia que Jesus ressuscitou. Bardessames de Adessa, do ano 180, reunimos no domingo.
também não tem nada a ver com isso. E Orígenes, do ano 225, que diz, no dia do Senhor. Então entenda, o dia do Senhor, na Bíblia, é o sábado, não é o domingo. E Anatólio de Laodiceia, do ano 270, que diz, comemoramos a ressurreição no domingo. Apenas 2 pais da igreja que ele citou comprometem. O primeiro, Inácio de Antioquia, que fala, não observamos mais o sábado, do ano 107. Veja só, em 2 Tessalonicenses 2,7, Paulo falou, o mistério da iniquidade já opera. E em Atos 20, 29, ele diz, depois da minha partida entrará no meio de vós lobos que não perdoarão o rebanho. Então a primeira hipótese para esse texto é essa, de que de fato alguns líderes, aproveitando da morte dos apóstolos e para que a igreja entrasse mais em conveniência com o mundo, eles possam ter de fato já começado a partir dali a guardarem o domingo. Porém, a segunda hipótese é de que esses textos sejam falsos ou adulterados. Por quê? Conforme Daniel 7,25, a mudança do sábado para o domingo foi feita pelo homem da iniquidade, pela igreja mãe caída. Então, ele implantou o domingo foi implantado no seio da igreja através de muito engano. Então, esses textos também não servem de base para isso. A minha fé não pode ser baseada de forma alguma por livros, seja ele qual for. A minha fé deve ser baseada pelo que a Bíblia diz. E a Bíblia, em todos os pontos, é claro, o dia de observância, o dia de adoração que Deus tirou para o ser humano é o sábado. Ele citou Colossenses 2, 16, 17, onde diz que ninguém vos julgue pelo sábado, pela lua nova, pelas festas solenes, aquela coisa toda. Porém, esse texto ali, ele de fato cita os dias de descanso, os sábados, que o antigo Israel observavam. Porém, naquele texto, o que Paulo está falando que seria sombra, à luz de Hebreus do capítulo 8, a sombra ali se refere à nova aliança, que a velha aliança era a sombra da nova aliança. O que era a velha aliança? A velha aliança era os sacrifícios de animais. Na nova aliança não há necessidade de sacrifício de animais, porque aqueles animais prefiguravam a morte de Cristo. Cristo era o sacrifício único que tiraria de vez o pecado da humanidade. Então, Colossenses 2, 16, 17, nada mais é do que uma citação do livro de Levítico, no capítulo 23, onde Paulo destaca ali os sacrifícios. Nesse caso, Paulo estava fazendo uma referência aos sacrifícios, não ao dia do sábado em si. Então, a base da nossa fé não é o que o homem disse, mas é o assim diz o Senhor. E não é o que o homem fala, mas o que está escrito na palavra de Deus. Um texto da Bíblia que afirma qual o dia que os apóstolos guardaram, que a igreja primitiva guardou após a morte de Cristo, está em Mateus 24, 30, onde Jesus falou, orem para que a fuga de vocês não caia nem no sábado e nem no inverno. Jesus falou isso referindo-se à queda de Jerusalém. Quando foi que Jerusalém caiu? No ano 70 depois de Cristo. Nesse tempo, ele falou, ore. Por quê? Porque o sábado continuava sendo o dia de adoração. E por que não fugir nesse dia? Porque nesse dia os cristãos estariam em culto, estariam em consagração, estariam adorando a Deus e seriam presas fáceis do exército romano e dos próprios judeus. E Lucas 23, 54 a 56, fala das mulheres que prepararam o embalsamento do corpo de Cristo. Ela estava ali com as especiarias, com óleos, com ungüentos, para limpar o corpo de Cristo. Sexta-feira era o dia da preparação e no sábado elas descansaram conforme o mandamento.
Lucas escreveu esse texto também aproximadamente no ano 70 depois de Cristo. E ali é muito óbvio, ele afirmava que era o mandamento. E Tiago 2,10 é muito claro. Aquele que guarda toda a lei, que lei, a lei de Deus, e tropeça em um só ponto, é culpado de todos. Então não basta igreja A ou B guardar apenas 9, como é o caso de todas as igrejas históricas. E no caso da Igreja Católica, que guarda só 6, apenas os mandamentos que se referem à relação de homem para homem. Não guarda os 4. Então não basta guardar 6, não basta guardar 9. Tiago 2,10 é muito claro. Tem que guardar toda a lei. O sábado teve origem no Gênesis. A palavra Gênesis significa princípio. Princípio não muda. Cultura, costumes, muda, mas o princípio é imutável. E no princípio, Deus e Adão descansou no 7º dia da semana, o primeiro dia após a criação, após criar o mundo. Foi um dia de adoração para Adão e para os anjos de Deus, ali reunidos no santo dia, que é o 7º dia da semana, o sábado. Apocalipse 14, verso 12, diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então veja só, os santos, os salvos, são aqueles, no período escatológico que a Bíblia destaca, são os que guardam não apenas uns, mas todos. E Apocalipse 11:19 fala que no santuário celestial foi visto a Arca da Aliança. O que existia dentro da Arca da Aliança? A lei de Deus. Amigos, não tem como dizer que apenas o sábado mudou da lei, sendo que a Bíblia é muito clara. O sábado é o dia de guarda, é o dia de adoração. E eu quero concluir com um apelo. Estamos, de fato, vivendo nos últimos dias da história desse mundo. É hora de vocês ouvirem o que Deus está falando. Saiam dela. Não estou falando aqui para ninguém sair de igreja nenhuma e vir para Adventista. Longe disso. Estou aqui falando para que você siga a Bíblia. Saia do contexto babilônico, da crença errada que leva para a perdição. Mas adore a Deus, como a Bíblia diz. Deus busca os adoradores, aqueles que Ele adoram em espírito e em verdade. Eu concluo com Apocalipse 18, versículo 6, que diz: qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse